Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida mais uma vez. Que a graça do Senhor esteja com você, contigo na tua casa. É muito bom estar aqui com vocês. Que Deus fale ao teu coração em nome de Jesus. Que Ele se revele a ti e mostre a você. Eu espero que mais uma palavra que vá direto aí ao encontro das suas necessidades, da necessidade que você tem no coração. Hoje eu vou falar sobre o assunto de ser o primeiro. Então, semana passada nós falamos seja intenso. Eu até pensei que eu ia ministrar sobre seja intenso 2 hoje, mas aí eu creio que o Senhor deu uma outra direção aqui e além de ser intenso, a palavra de hoje é seja o primeiro. Né? Às vezes Deus pode pedir para você fazer coisas que nunca foram feitas. Deus pode pedir para você realizar aquilo que ninguém realizou. E muitas vezes quando a gente é convidado por Deus para fazer aquilo que nós nunca fizemos, para nós gera uma certa insegurança. Porque é muito fácil você fazer aquilo que você sempre fez. Mas é muito difícil, às vezes, você fazer aquilo que você nunca fez. Então, a gente pode pegar como exemplo Adão. Adão, ele foi o primeiro em muitas coisas. Então, Adão, ele foi o primeiro ser humano a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Aí você imagina ele tendo um relacionamento de intimidade com Deus, mas ele nunca teve nenhum estudo, nunca estudou a palavra, nunca estudou a Bíblia para saber como se relacionar com Deus. Ele não tinha a Bíblia nas mãos dele, ele não sabia de talvez todos os detalhes que nós sabemos hoje, ou quem sabe sabia até mais do que o que a gente sabe hoje, né? Então a gente vê em Adão aquele que teve que experimentar muitas coisas pela primeira vez. Por exemplo, ele foi o primeiro a se casar. Então ele não teve nenhum curso de casais para saber como que ele deveria se comportar no casamento, como ele deveria tratar a esposa, como ele deveria conduzir a vida ali a dois. Ele não sabia de nada. Ele não sabia como deveria dividir, enfim. Apesar do próprio Adão nos ensinar, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Apesar dele nos ensinar, você vê que ele mesmo experimentou o casamento e o que é estar casado pela primeira vez. Ele foi o primeiro a ter filhos. Então imagina, não existia babá na época de Adão. Ele não tinha nenhum livro de como cuidar do seu filho. Ele não tinha nenhuma literatura, não tinha internet. Ele não sabia de quanto em quanto tempo eles deveriam ali amamentar os filhos dele. Eles não sabiam quanto tempo as crianças poderiam ficar, sei lá, brincando, ou como é muito comum falar hoje, quanto tempo poderia cada uma delas, enquanto estão crescendo, ficar na tela, olhando a tela de um computador. Ele não tinha uma referência anterior, ele não tinha histórico, ele não tinha onde se basear para saber como cuidar de um filho, como cuidar de uma criança. Ele foi o primeiro a ter responsabilidade de trabalho. Então ele não sabia como se comportar, em que horário exatamente sair, que horário voltar, como conduzir, o quanto produzir. Quem sabe ele não sabia qual é a meta diária que ele teria, o que seria mais efetivo, o que não seria tão desgastante para ele, o que seria dentro dos limites do ser humano. Cipa, então, nem se cogitava em existir. Ele não sabia o que era proteção do trabalho, ele não tinha nenhum equipamento de proteção enquanto ele cuidava ali do jardim. Então ele foi o primeiro, e o primeiro normalmente fica sem ter muita base, porque quando você faz alguma coisa pela primeira vez, você está gerando essa base. Entende isso? Adão, ele foi o primeiro a conhecer os efeitos do pecado.
Porque como ele e Eva foram os primeiros a pecarem, quem sabe se eles tivessem escutado a história de alguém que pecou antes dele e se deu muito mal, aí ele pensaria talvez mais ainda antes de pecar contra o Senhor, mas ele também não tinha essa referência, ele não tinha esse histórico e ele sofreu, ele experimentou na própria carne as consequências daquele que peca contra o Senhor. Ele não tinha nenhum exemplo anterior. Ele foi o primeiro a ter um filho morto por uma briga na família. Então isso que infelizmente a gente vê todos os dias na televisão, ele não tinha nenhuma experiência com isso. Eu acredito que ele, se não fosse por Deus, ele não saberia como lidar. Ele não saberia como consolar. Ele não saberia como se manter de pé diante de uma situação de tanta tristeza. Então, tudo que a gente passa e faz, tudo não, mas a maioria das coisas, boa parte delas que a gente faz, quando é pela primeira vez, é sempre mais desafiador. Fazer pela primeira vez é sempre mais desafiador. Imagina na história de Moisés, lá em Êxodo 3, 4 e 10, quando o Senhor o chamou para ir libertar o povo de Israel. Então a Bíblia diz que Moisés estava andando lá, quando ele viu a sarça em chamas, mas ela mesmo não se queimava. Então diz lá, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então imagina Moisés. Deus está chamando Moisés para fazer algo que ele nunca fez, mas mais que isso, Deus está chamando Moisés para fazer algo que ele não tem nenhuma referência. Ele não tem nenhum exemplo passado que, vou fazer como fez fulano, que ele foi lá, Deus usou e libertou. Não, ele vai com as mãos limpas, segurando apenas um cajado, um bordão. Ele vai contra o exército mais perigoso, mais forte, mais poderoso de sua época. Então Moisés, ele teria que enfrentar uma batalha para libertar o povo, mas ele está sendo chamado por Deus, e Deus não está dizendo para ele que ele vai libertar o povo com armas, ele vai libertar o povo com o braço forte do Senhor. Mas o que é libertar um povo com o braço forte do Senhor? Moisés ainda não sabia como isso funcionava, ele não sabia como isso ia funcionar. Então a Bíblia ensina para a gente que quando Deus chama Moisés para fazer algo inédito, algo que ninguém tinha feito ainda, de um homem só confrontar uma nação inteira, então Moisés teve medo. Ele teve medo quando ele soube que Deus iria usá-lo como libertador. Ele sabia, porque por tudo que ele havia estudado no Egito, por tudo que ele conhecia, ele ia ser o primeiro homem a libertar um povo escravo sem exército contra uma nação poderosa. Ele ia ser o primeiro libertador de escravos da história. Ele ia ser o primeiro libertador de cativos. A Bíblia diz que Deus chamou ele para ser libertador. Agora olha como Moisés reagiu quando Deus o chamou para ser libertador. A primeira coisa que ele foi falar de sua fraqueza. Quem sou eu? Quem sou eu? A primeira coisa que ele falou assim: Senhor, eu acho que você está chamando a pessoa errada. Quem sou eu para libertar alguém?
Moisés está falando que a identidade que ele tinha de si mesmo dizia para ele que ele não tinha mínima condições de ter sucesso naquilo que ele estava prestes a fazer, a obedecer. Aí, daqui a pouco ele vem com a segunda desculpa, e eu não sei quem o Senhor é. Se alguém me perguntar quem foi que me mandou, qual o nome que eu digo? Ou seja, eu não tenho condições de fazer um trabalho desse, e eu também nem conheço o Senhor tão bem assim. E é verdade, Moisés não conhecia Deus tão bem assim. Moisés não tinha um relacionamento de intimidade com Deus como Adão teve. Moisés, ele estaria neste momento praticamente aprendendo a se relacionar com Deus. Você não vê relatos anteriores a este de Deus falando com Moisés. Se você vê Moisés em apuros, Moisés ouvindo dos irmãos que ele seria talvez um libertador, aí ele tenta libertar com as próprias mãos, aí dá errado, ele tem que fugir, ele está fugindo, ele é agora um fugitivo do Egito, e Deus manda ele agora voltar para o Egito, de onde ele fugiu, porque querem matá-lo. E Moisés diz: quem sou eu para fazer isso? E outra, quem é o Senhor? Se perguntar quem me enviou, a quem direi que me enviou? E aí Moisés, não contente, ainda vai para a terceira justificativa dele. Ele está falando assim: olha, eu até poderia ajudar o Senhor aí no que o Senhor quer fazer, mas eu não sei falar. Eu tenho muita dificuldade de falar, eu tenho a língua pesada, eu tenho a língua presa, eu não consigo me expressar direito, eu travo diante das pessoas. Como que eu vou falar com alguém tão poderoso como o Faraó? Como que eu vou falar com alguém que quer me matar? Então eu não sei falar também. E aí Moisés ainda depois vai para a incredulidade. Aí ele está dizendo assim: olha, mesmo que o Senhor me mandando, eles não vão acreditar em mim. Essa já é a quarta desculpa de Moisés. Ele falou: ok, então tá bom, eu faço esse esforço lá, eu vou com o meu irmão, a gente fala, mas não vão acreditar em mim. Não vão acreditar em mim. Moisés, ele não via a possibilidade das pessoas acreditarem que ele foi enviado ali por Deus. E por último, Moisés ainda disse para Deus: envia outra pessoa. Envia outra pessoa. Então, eu não ia falar de Moisés, mas eu estou falando de Moisés aqui só porque eu vou entrar na história de Josué, e Josué era o meu foco, mas só para vocês entenderem que Moisés também teve medo. Moisés também ficou assustado, Moisés também ficou apavorado, e Moisés tentou fugir da missão dele de tudo quanto é jeito. Ele tentou fugir da obrigação dele de tudo quanto é jeito. Ele tentou fugir do propósito dele de tudo quanto é jeito, a ponto dele falar: usa outro. Veja, havia uma promessa de que Deus enviaria o libertador no meio do povo hebreu, e esse libertador era Moisés. E agora, quando Deus está chamando ele para ele cumprir aquilo pelo qual ele nasceu, ele está dizendo: envia outro. Eu não sei falar. Quem sou eu? Quem é o Senhor? Eles não vão acreditar em mim. Não sou convincente com as palavras. É melhor o Senhor enviar outro. E aí, isso tudo porque, e eu consigo entender isso, eu ficaria tão apavorado quanto Moisés, ou quem sabe mais apavorado do que Moisés. Por quê? Porque fazer uma coisa pela primeira vez é muito difícil. Se você acha que é fácil, lembre-se aí quando você era criança. Para alguns isso não era dificuldade, mas para muitos foram. Imagina o primeiro dia de aula. No meu primeiro dia de aula numa escola, que era na época era o prezinho que a gente falava, era o prezinho. Eu lembro que minha mãe me levou, eu comecei a chorar, agarrei na minha mãe, e ela querendo me deixar na sala, e eu agarrado nela, não soltava. Vieram duas professoras, porque uma só não deu conta. Duas professoras, uma agarrou de cada lado, em cada braço meu, e as duas me levantaram para me arrastar para a sala de aula, para minha mãe ir embora e trancar a porta. Porque, no fundo, eu estava com medo de ficar ali. Eu nunca fiquei longe da minha mãe.
Eu nunca tinha me separado dela. Ia ser a primeira vez que eu ia passar o dia ali, ou várias horas do dia sem minha mãe. Porque as coisas, quando a gente tem que fazer pela primeira vez, elas são difíceis. Elas não são fáceis. Elas são complicadas. Aquilo que a gente tem que fazer pela primeira vez vai testar a gente de forma como a gente nunca foi testada. Vai testar os nossos nervos, vai testar as nossas emoções, vai testar o nosso físico, vai testar o nosso espírito, vai testar os nossos sentimentos. A Bíblia conta pra gente, Deuteronômio 31, 22, 23, que Moisés disse a Josué assim: assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Então Moisés, ele sabe que Josué recebeu uma missão de Deus ainda em vida, que eu digo em vida de Moisés. Moisés ainda estava vivo, que o próprio Moisés, quando ele está citando aqui Deuteronômios, quando ele está escrevendo aqui o livro de Deuteronômio, ele está citando de que Deus falou com Josué. Então Moisés já está deixando claro para o povo que não foi ele que escolheu Josué para ser o seu sucessor na liderança do povo. Moisés está deixando claro para o povo que foi Deus quem escolheu Josué. Agora presta atenção. O que o Moisés repete as palavras que Deus disse para Josué. Ele diz assim: o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Então Moisés, ele já está citando aqui em Deuteronômio, na frente de todo o povo e na frente de Josué, que é para Josué, repetindo as palavras do Senhor, que é para Josué ser forte e corajoso. É para Josué ser forte e corajoso. Porque Josué vai ter que fazer uma coisa que ele nunca fez sem Moisés. Ele vai ter que liderar sem Moisés. Ele vai ter que batalhar sem Moisés. Ele vai ter que conduzir um povo sem Moisés. Ele que vai ter que julgar as questões do povo sem Moisés. Ele vai ter que escolher líderes abaixo dele para liderar com ele o povo sem Moisés. Moisés, tudo que o povo precisava saber, Moisés falava face a face com Deus, e a Bíblia diz que não houve nenhum outro ser humano que falasse face a face com Deus, como aconteceu entre Deus e Moisés. E agora está subindo um que não tem a mesma intimidade dele com Deus, mas Deus está falando que é ele que vai conduzir, mas ele não tem a mesma intimidade que Moisés tinha com Deus, mas Deus está falando que ele vai conduzir, ele vai ter que conduzir pela primeira vez e sem ter a mesma intimidade que Moisés tinha com Deus. No livro de Josué, no primeiro capítulo, diz assim: Deus falando com Josué: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. É Deus falando com Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, não o abandonarei. Aí o Senhor vem e fala, aqui já é a segunda vez que Josué está escutando isso: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Aí Deus fala pela terceira vez com Josué a mesma coisa. Ele diz: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar esta palavra da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Aí o Senhor fala com Josué a mesma coisa pela quarta vez. Ele diz: não fui
Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Deus diz aqui, Josué, Deus diz 3 vezes. Josué está escutando pela 4ª vez. Seja forte e corajoso. Aí em Josué capítulo 1, versos 16 e 18 diz assim: Josué está conversando com o povo, ele deu uma ordem para o povo, e o povo responde para Josué. Eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenou faremos, e onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, o povo está falando com Josué, e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar, será morto. Aí Josué vai ouvir pela 5ª vez. Tão somente, agora é o povo que está dizendo, tão somente seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Então, Moisés disse para Josué: seja forte e corajoso. Depois Deus disse 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. E agora o povo está dizendo para Josué, pela 5ª vez: seja forte e corajoso. Ué, por que tanta gente está dizendo para Josué ser forte e corajoso? Por que tanta gente está dizendo para Josué ser forte e corajoso? Eu vou dizer, porque provavelmente o medo, o apavoro, o olhar assustado, a cara assustada. Quem olhava para Josué percebia que Josué estava com medo, percebia que Josué estava assustado, percebia que Josué estava apavorado. Quem sabe percebia que Josué estava pronto para fugir dali correndo, quando ele ficou sabendo que ia liderar no lugar de Moisés. Josué estava tão apavorado que Deus viu isso e falou com ele 3 vezes sobre o assunto. Que Moisés viu isso e falou com ele sobre o assunto. O povo inteiro percebeu e falou com ele sobre o assunto. Então, às vezes Deus nos convida para fazer algo pela primeira vez que nos deixa apavorados, assustados e com medo. Então, talvez você esteja assistindo essa ministração e você esteja apavorado, assustado e com medo, porque você entende que tem que fazer algo que você nunca fez, que talvez na sua família nunca fizeram, que talvez no teu bairro ou na tua cidade nunca fizeram, que talvez nessa nação nunca foi feito, mas Deus pode estar pedindo para você fazer algo novo. E fazer alguma coisa pela primeira vez, normalmente, causa desconforto, causa medo. Você fica, muitas vezes, apavorado. Você fica assustado. Então Deus diz para Josué: Josué, você vai substituir Moisés e eu só peço que você seja forte e corajoso. É como se Deus dissesse assim, Deus falou isso com ele por 3 vezes. Deus estava dizendo para ele assim, não vai ser fácil, e eu sei que você já sentiu que não é fácil para você fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Mas você vai ter que ser forte e corajoso para fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Moisés olhou para Josué e vai falar assim, Josué,
realmente não é fácil, mas eu não vou atravessar o Jordão, eu não vou até a terra prometida com você, você terá que ir sozinho e você terá que expulsar todos os povos, todas as nações que estão além do Jordão, porque essa é a vontade de Deus e essa é a terra que Deus deu a vocês. Então, eu sei, Josué, que você está apavorado, mas seja forte e corajoso, porque é Deus que está mandando você ir. E quando Deus vai falar com Josué, uma das primeiras coisas que Deus fala com Josué, ele fala: jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Deus está fazendo essa promessa porque Josué está apavorado. Caso contrário, ele não iria ouvir 5 vezes: seja forte e corajoso. Talvez você esteja passando por uma situação, uma circunstância na tua vida que você nunca passou. Você talvez esteja experimentando pela primeira vez algo bastante desafiador. E eu creio que a palavra de Deus para você neste momento é: seja forte e corajoso. Deus estava dizendo para Josué assim, e eu creio que Ele está dizendo para você assim: eu sei que é complicado, mas você vai vencer. Eu sei que é complicado, mas você vai superar. Eu sei que é complicado, mas você vai chegar do outro lado. Eu sei que é complicado, mas os teus inimigos vão perder. Eu sei que é complicado, mas você vai conquistar aquilo que Deus está falando que é teu. Eu sei que é complicado, mas você vai tomar posse daquilo que Deus te deu, ainda que esteja ocupado por alguém. E o tempo passou e chegou o dia da primeira batalha de Josué à frente do povo. Deus prometeu para ele: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E aí agora Josué está arrumando com o povo na direção de Jericó. A cidade, talvez a cidade mais fortificada da época, toda cercada de muralhas. A muralha era tão grande, tão espessa, que tinha a casa de Raabe, por exemplo, era em cima da muralha. Havia moradores em cima da muralha. Então a muralha era tão larga que cabia construções em cima da muralha. Ela era tão forte que a casa de Raabe, pelo jeito, tinha pelo menos 2 andares em cima da muralha. Então era uma baita de uma muralha, que quando fechassem os portões, ninguém saía, ninguém entrava. A Bíblia diz então que quando Josué está a caminho, vou ler aqui Josué 5, 13 e 15, diz assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Eu já fico pensando aqui, Josué, que o texto faz questão, a Bíblia não dá detalhes à toa. Levantou os olhos e olhou. Como que Josué estava indo para essa batalha? Olhando para o chão? Olhando para o chão? Contando as pedras no chão? Olhando a areia no caminho? Olhando para os próprios pés? Seria essa a postura de um soldado? Você já viu algum exemplo dos soldados marchando de cabeça baixa, olhando para o chão? Não, é sempre olhando para frente. Olham para o lado, se tiver que fazer reverência a alguém, olha para o outro lado, volta, sempre olhando para frente. Mas a Bíblia diz que quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Ele teve que fazer assim, ó. E quando ele levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar.
Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor a seu servo? Que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Então, veja, o Senhor tinha dito para Josué: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E aqui nós vemos que passou um certo tempo, a gente não sabe quanto tempo passou, mas passou um certo tempo. Chegou o dia de Josué enfrentar a sua primeira batalha sem Moisés. E quando ele está a caminho da sua primeira batalha, provavelmente olhando para o chão, mas em um momento, quando ele levantou os olhos e olhou, ele viu que diante dele estava provavelmente Jesus Cristo ou um anjo do Senhor. E veja que quando ele tem esse encontro, veja, Moisés não encontrou com Deus, Deus não pediu para ele tirar as sandálias dos pés porque ele estava num lugar santo. A mesma coisa está acontecendo aqui com Josué, ele está tendo um encontro com Deus. E antes da batalha, talvez a mais difícil da vida dele, porque as primeiras batalhas, ou a primeira batalha, é sempre a mais difícil. A primeira batalha é sempre a mais difícil. E aí, quando fala para ele tirar as sandálias dos pés, ele está deixando claro para Josué que ele está diante de um santo. Ele está diante do próprio Deus. Ele está diante, eu creio que de Jesus Cristo. O próprio Jesus desceu dos céus, que é o primogênito de toda a criação. Ele desceu dos céus e veio falar com Josué. E a ideia ali é que Josué, eu acabei de chegar, como assim? Chegou junto com Josué. Ele está dizendo assim: eu não falei que eu não te deixarei e nem te abandonarei? Eu não falei que eu não te deixarei e nem te abandonarei? Eu não falei que não te deixarei nem te abandonarei? E ali diante de Josué está Jesus. E é interessante que Josué, então, ele vai, enfrenta a batalha e ele tem uma das vitórias mais lindas da história da Bíblia, que é quando caem as muralhas de Jericó. Então, nós vemos, em resumo desse trecho aqui sobre a vida de Josué, que todos sabiam que Josué estava com medo. Então não é pecado ter medo. Vou repetir, não é pecado ter medo. Moisés teve medo. A Bíblia não diz, eu posso dizer para você que quando Deus pede para Abraão sair do meio da tua parentela e ir para um lugar que eu ainda te mostrarei, eu garanto para você que ele teve medo. Eu garanto para você que ele teve medo. Ele teve tanto medo que quando ele entrava em lugar diferente, ele pedia para a esposa fingir que era irmã dele porque ele tinha medo. Apesar de Deus estar com ele, ele tinha medo. Josué, a história está deixando claro que ele seria líder aqui pela primeira vez. E que ele iria para uma batalha pela primeira vez sem Moisés. E ser o primeiro. E participar de algo pela primeira vez. Deixa assustado, apavorado e inseguro. Deixa com medo. Porque a gente tem dificuldade com aquilo que é novo. A gente tem dificuldade em ser o primeiro. Mas às vezes Deus está nos chamando para fazer algo que ninguém fez. Então Ele quer que nisto que Ele está nos convidando, Ele quer que a gente seja o primeiro. Talvez Deus quer que você seja o primeiro, a primeira em alguma coisa aí na tua vida. Na tua casa, na tua parentela, na tua família. E a gente tem uma certa resistência àquilo que é novo, em fazer o que Deus está pedindo para fazer. Então a Bíblia diz assim que Deus falou 3 vezes com Pedro. Estando com fome, lá em Atos 10, 1 a 20, é a história de Pedro e Cornélio. Tinha um homem muito bom, só para te contextualizar, havia um homem muito bom na
nos tempos ali de Pedro, é muito bom. Ele era um homem que cuidava dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, ele dava esmola, era aquela pessoa que era querida por todo mundo, que ajudava todo mundo, que emprestava para todo mundo, que alimentava aqueles que precisavam de ajuda e precisavam de alimento. Ele era aquela pessoa que cuidava das outras pessoas. Ele era tão bom, tão bom, tão bom, que Deus falou assim: eu preciso que ele seja salvo. E aí Deus coloca um sonho neste homem, que é para ele chamar, fala com ele em sonho, que é para ele chamar Pedro, que está em Jope, na casa de Simão o curtidor. Então a Bíblia diz que Deus falou para este homem em sonho aonde Pedro estava morando, ou estava hospedado. E este homem então pediu para os seus servos irem atrás de Pedro, e quando encontrassem Pedro, era para chamar Pedro para voltar com eles. Mas tinha um grande problema: eles não eram israelitas, eles não eram judeus. Então, na cabeça de Pedro e dos apóstolos, Jesus ele não veio salvar os gentios, que são todos os que não eram judeus. Ele não veio salvar os gentios, ele veio salvar os judeus. Então eles não queriam se misturar. Para eles, os gentios eram impuros, só eles eram santos. A cabeça do judeu na época aqui de Jesus. Aí, enquanto Pedro está lá na casa de Simão e não está sabendo de nada, a Bíblia diz assim: estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Então Pedro meditava a respeito da visão. O Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Deus teve que explicar, mostrar, inclusive montar um cenário para ele. Deus teve que montar uma visão, sabe? A Bíblia está dizendo aqui que Pedro estava em êxtase. Então imagina Pedro, sei lá, caído lá no chão, olhando para o nada, e ele começa a enxergar, ele começa a ter uma visão. E nessa visão que Pedro tem, Deus tem que mostrar para ele 3 vezes a mesma coisa, até que Pedro entenda o que Deus está querendo dizer para ele. Então, o que Deus estava trabalhando no coração de Pedro? Pedro, tem gentios, tem pessoas que não são de Israel, eles não são judeus, eles virão à procura de você, e eu quero que você vá com eles ajudá-los. Eles não são do seu povo, mas foi eu que criei, e fui eu, Pedro, que enviei, e é para você ir com eles. Se Deus não fosse assim incisivo com Pedro, Pedro não iria. Porque é a primeira vez que Deus está dando uma ordem expressa para que eles ministrem aos gentios. Sempre quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, é mais desafiador. E Pedro, ele foi o primeiro a ir à casa de um homem, Cornélio. Não só isso, ele entrou na casa, ele não deveria entrar. Ele se alimentou ali com aquele pessoal, não deveria se alimentar. Ele ministrou a palavra para aqueles homens, que ele também não deveria na cabeça dele ministrar. E Deus teve que falar 3 vezes com Pedro: Pedro, você vai fazer uma coisa que você vai ser o primeiro.
o primeiro a fazer. Então, talvez Deus esteja te convidando para ser o primeiro na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu ministério, no seu trabalho. Deus está te convidando a ser o primeiro que vai agir e fazer de forma pioneira e diferente. Talvez você esteja sendo hoje desafiado a ser o primeiro. Talvez o primeiro da sua casa a concluir os estudos. Talvez o primeiro a manter um casamento inteiro. Talvez o primeiro a ser honesto. Talvez o primeiro a ser trabalhador. Talvez o primeiro a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez o primeiro a não desistir de sonhos. E aí eu posso dizer para você que enquanto eu estava escrevendo, é difícil demais ser o primeiro. Veja Moisés, veja Josué, veja Adão, que a gente já falou aqui, porque nós não temos uma referência, nós não temos algo anterior para se basear, nós não temos em quem espelhar, mas talvez Deus quer que você seja o primeiro a fazer algo que nunca aconteceu dentro da sua casa, da sua família. Talvez Deus esteja te dando essa palavra porque Ele quer que você seja o primeiro a ir para uma faculdade dentro da sua casa, o primeiro a ir para o exterior dentro da sua casa, o primeiro a romper limites do ciclo de relacionamento que vocês estão acostumados. Ser o primeiro muitas vezes vai quebrar maldições, porque o primeiro ele vai abrir portas e caminhos para os demais irem. Aquilo que é difícil demais para o primeiro, para o segundo, terceiro, quarto, quinto, para o centésimo já virou rotina, é mais fácil. Então algo que hoje é impossível para sua casa, se você for o primeiro, os próximos farão a mesma coisa e não sofrerão as mesmas coisas que você sofrerá por ser o primeiro, porque o primeiro desata as correntes, desata as amarras, quebra as correntes, desata as amarras no mundo espiritual daquilo que limitava a sua linhagem, a sua descendência, quem sabe a sua ascendência em fazer algo que nunca foi feito. Alguém na sua linhagem precisa fazer isso, precisa ser o primeiro, precisa ir além, precisa romper fronteiras. Talvez você seja o primeiro a ter um carro, talvez você seja o primeiro a ter uma casa própria, dentro da sua casa, da sua família. Talvez você seja o primeiro a ser próspero. Talvez você seja o primeiro a ser empresário. É difícil ser primeiro, mas é possível por causa de Deus. Porque não é uma questão de decisão própria, é uma questão de chamado de Deus. Deus está falando, eu quero, você nasceu para fazer algo diferente. Você nasceu para fazer algo diferente. Existem desafios maiores para quem é o primeiro. Ser primeiro significa aprender com os próprios erros, porque não há uma aula, não há um professor para te ensinar o que fazer e o que não fazer. É não ter referência, é sem modelo anterior. Você não tem um modelo para se espelhar, você vai ter que fazer algo novo. Ser primeiro é não ter um manual de certo e errado. Ser primeiro é não ter um passo a passo. O que você faz agora, o que você faz depois, qual é o terceiro passo, qual é o quarto passo. Ser primeiro é não ter o passo a passo. Ser o primeiro é não saber o que pode dar errado. Ser primeiro é ter que aprender a resolver problemas que nunca resolveu e que talvez nunca foram resolvidos. Ser o primeiro é não ter um botão de help, um botão de ajuda. Você simplesmente vai ter que aprender a lidar com as coisas novas sem ter aonde pesquisar. Então, ser primeiro, realmente, não estou massageando o ego de ninguém. Oh, Deus te escolheu para fazer algo novo. Não, ser o primeiro não é fácil. Ser o primeiro será sempre difícil. Ser o primeiro a fazer algo pela primeira vez, muitas vezes é ser incompreendido. Ser primeiro, o primeiro é ser isolado.
Ser o primeiro muitas vezes vai ser demonizado. Ser o primeiro vai ser muitas vezes ser solitário. Ser o primeiro vai ser muitas vezes ser hostilizado, abandonado, não por Deus, mas por muitos que estão ao seu redor, porque você está fazendo algo que eles nunca viram. As pessoas normalmente têm medo daquilo que elas não conhecem. Então ser o primeiro é difícil. Jesus, ele nos dá o exemplo de que é difícil, mas é possível. Jesus, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Jesus passou por uma experiência que não teve uma anterior, de ressuscitar a si mesmo. Jesus foi o primeiro a deixar a glória dele de ser Deus. Jesus foi o primeiro na Trindade. Jesus foi o primeiro de toda a criação, o primogênito. Jesus foi o primeiro a ensinar perdão aos inimigos. Como isso é difícil. Mas ele disse no momento mais difícil da vida dele: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi o primeiro a dar a outra face quando tinha poder de matar e exterminar seus inimigos. Foi o primeiro a ressuscitar a si mesmo. Ele disse: eu mesmo dou a minha vida para depois retomá-la. Ele foi o primeiro. E ele sofreu muito por causa disso. Fazer o que ninguém fez é mais desafiador. Fazer o que ninguém fez é mais desafiador. Paulo, ele foi o primeiro a assumir o ministério com gentios oficialmente. E ele foi praticamente excluído da presença dos apóstolos por mais de 14 anos. Porque tinham medo dele, porque aquele cara era diferente, um matador, agora virou evangelista. E ainda não é evangelista no meio de Israel, ele vai evangelizar os gentios. Então esse cara, ele é esquisito, eu nunca vi isso. Ele é o primeiro a fazer isso, então eu não sei. Mas Paulo foi o primeiro a revelar que o ministério dele, ministério da graça, que o Senhor colocou sobre ele, era para os gentios. Eu me lembro aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a apóstola Neuza Etioca. Foi a primeira, além de ser mulher, que já é complicado, já é difícil, ela foi a primeira pessoa a montar um ministério de cura e de libertação. Pelo menos que eu conheço aqui no Brasil. E o pouco que eu conheço da história dela, ela sofreu demais. Ela sofreu demais. Todos falavam mal dela. Todos a criticavam. Mas hoje nós vemos espalhados pelo Brasil e pelo mundo várias pessoas que têm hoje até os seus ministérios, que foram curadas, que foram libertas por causa, eu acredito que milhares de pessoas por causa do ministério dessa mulher, que foi chamada aos 50 anos. Que começou o ministério aos 50 anos de idade e que até hoje ministra cura e libertação para o Brasil. Alguém que ora pela nação brasileira como poucos oram. Alguém que intercede pelo povo brasileiro como poucos oram. Mas ela sofreu demais, por quê? Porque ela foi a primeira. Ela foi a primeira mulher para o tempo dela a ser líder de um ministério. Ela foi também, isso falando aqui no Brasil, ela foi também a pessoa que criou o primeiro ministério declarado, oficial, de cura e libertação. A história da igreja conta para nós que havia um homem chamado John Huss, que ele foi o primeiro a lutar contra o sistema religioso, quando o sistema religioso, contra a religião da época, começou a se desviar, a igreja começou a se desviar da palavra de Deus. Ele foi o primeiro a se levantar contra. Ele morreu por causa disso, se eu não me engano, ele morreu queimado por causa disso. E quando ele estava sendo morto, ele falou assim, porque é o significado do nome dele, ele falou assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. Ele está falando de Martim Lutero. 100 anos depois, Martim Lutero, ele traz a vitória
da igreja, a libertação da igreja contra as falsas doutrinas da igreja daquela época, por volta de 1500, 1516, por volta disso. Então, e John Hus foi o primeiro a denunciar. Então, ser o primeiro não é fácil. Os homens no tempo de Martinho Lutero, para fazer a impressão da primeira Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, que foi produzida na gráfica de Johannes Gutenberg, a primeira Bíblia impressa pelo homem que inventou a novidade ali na impressão, de tornar mais rápido. E ele foi também o primeiro a imprimir a Bíblia de Gutenberg. Também sofreram demais para fazer com que a Bíblia se propagasse, para que o leitor comum, eu e você, tivéssemos acesso à palavra de Deus, porque antes a igreja da época havia proibido de pessoas como eu e você tivéssemos acesso à palavra de Deus, porque a gente não teria intelectualidade suficiente para compreender as palavras bíblicas. Mas esse homem foi o primeiro a se levantar. Então, eu creio que Deus ele está te chamando a ser o primeiro. Talvez você já tenha até colocado no teu coração, mas eu nunca vi isso. Deus sabe que você nunca viu, você vai ser o primeiro. E fazer aquilo que Deus quer que seja feito pela primeira vez é difícil, mas vale a pena porque você vai estar debaixo da proteção de Deus. E Deus jamais te deixará e jamais te abandonará, porque esta é a vontade dele. Fugir de ser o primeiro é fugir do seu propósito, porque alguém precisa começar algo que Deus quer que seja começado, e Deus escolheu você, e Deus escolheu a tua casa, Deus escolheu a tua vida, Ele quer que você seja o primeiro. Então, ser o primeiro pode até gerar em você medo, pode até deixar você assustado, pode até deixar você apavorado. Mas eu repito as palavras que Deus disse para alguém que Ele chamou para fazer algo pela primeira vez. Não te ordenei eu ser forte e corajoso. E o Senhor vai repetir isso quantas vezes for necessário, até que a gente compreenda que ser o primeiro é mais difícil, mas realizar algo pela primeira vez com a mão forte de Deus é totalmente possível. Que Deus assim abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua semana, e que você não tenha medo, e que se o medo aparecer, mas que você seja forte e corajoso para ser o primeiro naquilo que Deus está te chamando. Deus abençoe você.